Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer mais um vídeo aqui no canal da Fabi Utilidade Pública. Eu vim trazer um trechinho da live do nosso colega André Janones. Então você que está chegando agora, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, deixa seus comentários e compartilha esse vídeo para que possa chegar para mais pessoas. Então vamos lá ao vídeo? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, à transmissão de hoje. Eu peço a você que está entrando agora que se inscreva aí no nosso canal, clique aí no joinha, no gostei. E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito relevante, né, objeto da maioria das dúvidas que eu tenho recebido aqui nas redes sociais nos últimos dias, que é o auxílio emergencial. Eu estive com a Caixa Econômica Federal essa semana, estive com a Caixa pessoalmente, a gente fez uma reunião, claro, tomados os devidos cuidados, né, devido ao momento que a gente passa, mas a gente fez uma reunião pessoalmente com o responsável pelo setor de tecnologia da Caixa Econômica Federal, pela comunicação também, com o responsável pela comunicação também, enfim, com profissionais de vários setores para trazer respostas para vocês. Então eu vou falar para vocês sobre essas respostas, eu tenho por escrito, inclusive, a gente conversou pessoalmente, dialogamos, mas eles também entregaram por escrito, então tá aqui. Lembrando que todas essas perguntas aqui foram enviadas por vocês. Eu pedi aos nossos seguidores que remetessem as dúvidas. Claro que eu não consegui levar todas até a Caixa Econômica, mas eu levei aquelas que eram mais frequentes. A gente vai falar sobre isso na live de hoje. Vou falar também sobre as votações que nós tivemos essa semana. Muita gente me pedindo para divulgar o nome dos deputados que votaram contra e que votaram a favor da prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, né? Lembrando que essa matéria foi votada ontem, na quarta-feira, e a Câmara dos Deputados rejeitou. A Câmara dos Deputados não aceitou a prorrogação do auxílio emergencial até o mês de dezembro, então em agosto. Então, quarta parcela será paga ainda no mês de julho, quinta parcela em agosto, e a partir de setembro o auxílio emergencial está extinto. Vou passar para vocês também esse assunto. E vamos fazer aqui um resumo sobre as matérias mais relevantes e mais importantes que foram votadas essa semana na Câmara dos Deputados. Então, estou fazendo essa live aqui com esse propósito de informar vocês. Quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que a gente tem feito aí com alguma frequência a divulgação da nossa atuação parlamentar aqui em Brasília, além de estar lutando a favor aí de formas para minimizar, né, acabar, não existir, não tem jeito, né, os efeitos da pandemia, mas pelo menos minimizar esses efeitos. Então essa tem sido a nossa luta, e além dessa luta, além do nosso voto sempre favorável aos brasileiros, a gente tem também usado aqui esses canais de redes sociais para informá-los. Então, quem está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem já vem participando aí das nossas lives de quase que diariamente, já sabe o nosso propósito e a maneira como funciona. Tá bom? Então eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Primeiro vamos falar sobre as votações da semana, duas matérias extremamente relevantes. Pessoal, só um minutinho antes de eu iniciar aqui sobre o tema, eu queria pedir para você que está assistindo que ajudasse a divulgar essa live. Eu tenho tido um problema aqui, que eu não tenho um bom problema, né? Eu costumo dizer que bons problemas não deixam de ser problemas, ainda que bons são problemas. E eu digo bom problema porque é resultado do nosso grande alcance nas redes sociais. A gente tem tido o problema de não conseguir responder a todos que nos procuram. Tanto eu como minha equipe tem se dedicado ao máximo, se debruçado nas redes sociais, pessoalmente também, mas especialmente pelas redes sociais, para responder a todos vocês, mas isso é absolutamente
impossível. Então é importante o seu compartilhamento, a sua divulgação. Eu peço que você que está me assistindo, que não clicou aí, clica no joinha. Eu não estou muito acostumado com o YouTube. Quando a gente está lá na outra rede social, eu peço para compartilhar. Aqui no YouTube eu não sei como que faz, que eu não sou muito familiarizado com esse canal ainda. Decidi fazer aqui hoje, porque a gente pretende fazer uma live um pouquinho mais longa que o de costume, então eu escolhi hoje fazer pela plataforma do YouTube, mas eu não estou muito familiarizado ainda, não sei se aqui tem a função de compartilhar, como que é, mas vocês que estão acostumados aí com o YouTube, eu peço que me ajudem a divulgar esse vídeo, clicando aí no botãozinho de curtir, se inscrevendo no canal, tem muita gente que não se inscreveu ainda, e também convidando os seus amigos para assistir essa live, divulgando aí nas outras redes sociais o link, chamando todo mundo para assistir com a gente, tá bom? Vamos lá então, matéria extremamente relevante, tá aqui nas minhas mãos, relacionada, né? É uma matéria, vou dizer aqui agora, relacionada à prorrogação a ampliação do auxílio emergencial. Então nós aprovamos na Câmara dos Deputados hoje um projeto de lei que amplia a extensão do auxílio emergencial para as pessoas da área esportiva, para todos aqueles da área esportiva. Isso aqui é extremamente relevante, você que está me assistindo, que trabalha com o esporte de alguma maneira, a partir de agora você também terá direito ao auxílio emergencial. Falta o Senado aprovar, mas já está certo que o Senado vai aprovar, e aí a gente pede ao presidente da República que não vete esse projeto. Ao que tudo indica, ele não vetará. Então a tendência é que essa lei aqui, que é o projeto de lei 2824 de 2020, entre em vigor muito em breve, tá bom? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês o que fala a lei. Eu estou com ela aqui nas mãos. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente um resumo. PL 2824 de 2020, ele dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor esportivo enquanto durarem as medidas de isolamento, enquanto durar a quarentena. Esse projeto prevê auxílio para atletas, renegociação de dívidas de entidades, linhas de crédito, entre outras. A redação prevê aos profissionais do setor o direito ao recebimento de 3 parcelas do auxílio emergencial no valor de R$ 600. A regra vale para todos os trabalhadores do esporte, profissionais autônomos da educação, profissionais vinculados a uma entidade de prática esportiva, atletas, para-atletas, técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, massagistas, árbitros e auxiliares de arbitragem de qualquer modalidade, sendo profissional ou não, incluindo os trabalhadores envolvidos na realização das competições. Então, preenchido os outros requisitos legais que a gente já divulgou aqui exaustivamente, que estão na lei do auxílio emergencial, então, a partir da aprovação da lei 2824 de 2020, estão incluídos como aptos a receber o auxílio emergencial todos os profissionais do esporte, tá bom? Essa foi a lei que nós aprovamos na Câmara dos Deputados no dia de hoje. A matéria agora depende da aprovação do Senado. Em seguida, o presidente da República deve sancionar para que ela comece a valer, tá bom? Além dessa matéria, tivemos ontem também a aprovação de um projeto de lei que proíbe os bancos de utilizarem o auxílio emergencial para pagar as dívidas dos consumidores. Então, na prática, proíbe o banco de reter o seu auxílio emergencial para abater em qualquer tipo de dívida que você tenha com o banco, ou também qualquer outro tipo de penhora, qualquer outro tipo de dívida que você pela qual você esteja sendo executado. Então aqui, é a PL 2801 de 2020, altera a lei do auxílio emergencial para estabelecer a natureza alimentar do auxílio emergencial, proibindo-se assim a penhora
bloqueio ou desconto que vise o pagamento de dívidas ou prestações, salvo em caso de pensão alimentícia. Então, a partir de agora, com a aprovação desse projeto, que também depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro, a aprovação desse projeto, como todos os projetos, todas as leis precisam ser sancionadas pelo presidente, né? Quase todas, tem algumas exceções, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora não, senão eu perco o foco do assunto principal da live. Então, resumindo, falando de uma maneira mais direta e objetiva, a partir de agora, o seu auxílio emergencial tem natureza alimentar. Ele não pode ser bloqueado, ser retido para o pagamento de nenhuma espécie de dívida, com exceção da pensão. Então, pessoal, esse foi um resumo que eu fiz aqui dos temas mais importantes que nós votamos essa semana aqui na Câmara dos Deputados. Então, o auxílio emergencial, ele agora foi ampliado para todos os profissionais do esporte, para que eles também recebam, e o auxílio emergencial passa a ter natureza alimentar. Sendo assim, ele não pode ser bloqueado, retido pelo banco para pagar nenhum tipo de dívida, com exceção das dívidas de natureza alimentar, ou seja, pensão alimentícia. É a única exceção, é o único caso em que o banco ou a justiça, né, melhor dizendo, o banco só cumpre uma ordem nesse caso de pensão alimentícia. Só nesse caso vai ser permitido o bloqueio do seu auxílio emergencial, se for para pagar uma dívida oriunda de pensão alimentícia. Caso contrário, não pode segurar, reter, bloquear o auxílio emergencial para absolutamente nada, tá bom? Vamos lá então. Esse então resumo, eu separei aqui. Claro que a gente votou N projetos, mas são questões muito técnicas, muito burocráticas, que não tem tanta relevância que seja passado para vocês aqui através dessa live, senão vai alongar demais. E por falar em alongar, né, essa semana nós votamos a prorrogação do auxílio emergencial, um projeto de lei que previa que o auxílio emergencial fosse pago, além de julho e agosto, né, já foi abril, maio e junho, ainda tem as parcelas de julho e agosto, que fosse pago também o auxílio emergencial no mês de setembro, no mês de outubro, no mês de novembro e no mês de dezembro. Mas essa proposta foi derrotada. Essa proposta foi derrotada por... Eu anotei aqui a quantidade de votos. Só um minutinho que eu vou passar para vocês. E aí a gente vai entrar nos detalhes sobre o projeto de lei. Vamos lá. Por 309 a 123 foi rejeitada a emenda. Só corrigindo aqui, eu falei projeto. É uma questão técnica, mas é bom a gente sempre informar da maneira correta. Não foi um projeto, foi uma emenda a um projeto que estendia o pagamento do auxílio emergencial até dezembro. Então, por 309 a 123 foi derrotada no plenário da Câmara dos Deputados a emenda que prorrogava o pagamento do auxílio emergencial, tá bom? E aí, pessoal, acontece o seguinte, tem muita gente desde ontem me pedindo para divulgar o resultado da votação, para eu divulgar o nome dos deputados que votaram contra e que votaram a favor da prorrogação do auxílio emergencial até o mês de dezembro. E a gente precisa fazer aqui algumas rápidas considerações. Primeiro, deixar claro de antemão para vocês que eu votei a favor da prorrogação do auxílio emergencial. Então, eu votei, briguei, lutei e defendi até o último minuto para que o auxílio emergencial fosse estendido até dezembro. Ah, André, mas isso é uma irresponsabilidade fiscal, o país está quebrado. Primeiro, o país não está quebrado, o país está sendo roubado, o que é bem diferente. E sendo roubado há muitos e muitos anos, décadas, talvez séculos, né? O que eu posso dizer para vocês é que eu tenho desempenhado um trabalho que eu denomino de fiscal do povo, onde eu viajo às cidades do meu estado, Minas Gerais,
fiscalizando obras públicas e prefeituras municipais. E nós já desvendamos até aqui bilhões e bilhões de reais do seu dinheiro, do dinheiro dos seus impostos, que está indo para o ralo da corrupção. Então é mentira que falta dinheiro. O nosso país não está quebrado. Eles querem que você acredite nisso para que eles continuem roubando o seu dinheiro. Então, primeira coisa, a gente precisa se conscientizar de que não falta dinheiro, de que auxílio emergencial não é esmola, de que ninguém está dando nada para vocês, nem o presidente Bolsonaro, nem o André Janones, nem prefeito, nem governador, nem senador, ninguém. É um dinheiro seu que você pagou com o dinheiro dos seus impostos e que está voltando para você. A gente precisa fazer essa conscientização até para poder cobrar da maneira adequada. Então, dito isso, né, eu quero dizer para vocês que o auxílio foi derrotado. Acabei de falar aqui, 309 a 123, a prorrogação do auxílio foi derrotada sob a argumentação de que não há previsão orçamentária. Isso também é mentira. A gente votou a PEC do orçamento de guerra. Então, através da PEC do orçamento de guerra, através desse orçamento, né, o orçamento de guerra, a guerra dita aqui, né, teve esse nome aí na imprensa, entre nós deputados, de orçamento de guerra. Qual que é a guerra que o país está vivendo? A guerra contra o coronavírus, a guerra contra a pandemia, a guerra contra os efeitos causados pelo vírus, pela pandemia. Então, a PEC do orçamento de guerra, como o próprio nome fala, ela prevê um orçamento para a guerra. Então essa PEC ela cobre os custos advindos da pandemia do novo coronavírus. Então, existe sim previsão orçamentária, não é ilegal, não é nenhum ato que atente contra as leis em vigor no nosso país, se o parlamento, nós deputados, tivéssemos aprovado no dia de ontem a extensão do auxílio emergencial até o mês de dezembro. Mas, infelizmente, foi derrotado por 309 a 123. E aqui um outro esclarecimento. No meio da tarde de ontem, eu entrei dizendo para vocês, olha, vai ser votada agora a extensão do auxílio emergencial até dezembro. Me ajude a pressionar. Cobre o seu deputado para que ele vote a favor da extensão do auxílio. E aí, nesta live, eu disse o seguinte, depois eu volto aqui para dizer os nomes de quem votou contra e de quem votou a favor. E aí eu quero dizer para vocês que eu fui surpreendido. Eu confesso para vocês que eu não esperava que essa extensão fosse derrotada por uma margem tão grande. 309 a 123. E aí, pessoal, eu não tenho como citar aqui os 309 nomes que votaram contra a extensão do auxílio, os 123 nomes que votaram a favor, dizendo nome, estado, partido e depois ainda citar aqueles que se abstiveram ou que não participaram da sessão. Eu ficaria aqui mais de uma hora para citar todos esses nomes para vocês, gastaria horas e horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no link aqui, assim que terminar essa live, eu vou postar aqui para vocês o link do site da Câmara, o link que você vai direto para o resultado dessa votação. E lá vai estar direitinho quem votou não, ou seja, contra a prorrogação do auxílio emergencial, e quem votou sim, ou seja, quem votou para que o auxílio emergencial fosse pago até dezembro, tá ok? Isso é um documento público, qualquer um pode ter acesso, está disponível no site da Câmara dos Deputados. Se você sabe acessar, se já pesquisou alguma vez resultados de votações lá no site da Câmara dos Deputados, no portal da Câmara, você sabe como fazer isso. E para quem não sabe, não se preocupe que assim que encerrar a nossa live aqui, eu vou colocar então o link afixado aqui nos comentários dessa live para que você possa acessar, ver e cobrar a coerência dos que votaram contra e dos que votaram a favor. E só mais uma observação sobre esse assunto que eu quero dizer para vocês. Uma coisa que me espantou muito foi o silêncio. Um silêncio total. Parece até que fizeram um pacto de silêncio. Imprensa, incluindo rádio, jornal, televisão, ninguém se manifestou sobre esse assunto.
Salvo eu e mais uma meia dúzia de colegas, foi um silêncio absoluto. Eu ouso dizer que se não fosse por mim mais essa meia dúzia, você que está me assistindo agora sequer saberia que foi derrotado aqui no plenário da Câmara dos Deputados esse projeto que estendia o auxílio emergencial até dezembro. E aqui eu quero fazer um rápido desabafo, só dizer o seguinte para vocês. As minhas ações têm incomodado muita gente poderosa, têm incomodado principalmente gente que tem política de estimação. Eu estou me lixando se quem propõe um projeto é o Bolsonaro ou se é o PT. Se o projeto é bom para o país, eu vou votar a favor. Se o projeto é ruim para o país, eu vou votar contra. E só é bom para o país quando é bom para os brasileiros. Porque o país, o que forma o nosso país é o povo. Não tem como ser bom para o país e ser ruim para o povo. Então eu vi muita gente dizendo o seguinte: não, tem que votar contra a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, porque a gente tem que pensar no país. Ora, mas você pensa no país quando você pensa nos brasileiros. Eu estou pensando nos brasileiros, logo eu estou pensando no Brasil. Então me assusta esse silêncio, me assusta as explicações. O projeto, só para vocês entenderem, o projeto de lei, ele versava sobre a proibição de você penhorar os valores recebidos do auxílio emergencial. Foi nesse projeto que apresentou-se uma emenda para estender o auxílio até dezembro e essa emenda foi rejeitada. E aí eu vi muita gente aliada do governo votando contra, porque quem propôs foi a oposição. E também já vi muita gente da oposição votando contra um projeto, porque o projeto veio do presidente. É isso que tem que acabar. É isso que não pode acontecer no nosso país. São as pessoas com esse comportamento as principais responsáveis pelo nosso país estar da maneira que está. Política não é time de futebol. Você não pode você não deve de maneira alguma, não precisa e não deve concordar com tudo que eu falo. Você tem total direito de amanhã ou depois discordar de alguma opinião minha. Isso mostra que você tem senso crítico e que você não tem político de estimação. Votar contra determinada matéria proposta pelo presidente da República não significa ser da turma do quanto pior, melhor.